Vamos então, amados, ao capítulo 7 da nossa declaração de fé, na página de número 77, e vamos tratar sobre o homem. Ontem à noite estivemos aqui tratando sobre a família, e hoje vamos tratar sobre o homem, na página de número 77. Todas as enunciações dos capítulos trazem a fórmula: cremos, professamos e ensinamos. E ontem nós explicamos que a expressão cremos significa acreditamos ser verdadeiro, acreditamos ser verdade, e por isso professamos, ou seja, por isso praticamos, ou colocamos em exercício, e portanto transmitimos também aos outros. Esse é o significado das expressões cremos, professamos e ensinamos. E essa declaração sobre o homem começa assim: cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. Então repita comigo assim: o homem é uma criação de Deus. Irmãos, esta sentença é uma apologia, uma defesa ao criacionismo. O criacionismo diz exatamente isso: Deus formou o homem. É uma oposição ao evolucionismo. O evolucionismo acredita que houve na história da humanidade a evolução das espécies, e que nós temos algum elo perdido em algum lugar. De modo bem genérico, a ideia de que nós viemos do macaco. E essa ideia foi desenvolvida em especial por um homem chamado Charles Darwin, um inglês, que lançou um livro em 1859, A Origem das Espécies. E a partir da teoria de Darwin, adotou-se então como ciência. E o que é ensinado nas escolas aos nossos alunos é de que temos um elo perdido, um ancestral, que é um símio ou um macaco. E nós estamos então declarando, por meio da confissão de fé, que cremos na revelação da palavra de Deus e que o homem foi criado pelo nosso Senhor. E assim apresenta então, na sequência, eu quero que os irmãos leiam o texto base que fundamenta, é o Gênesis 2 e o verso 7. Vamos ler? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi uma alma vivente. A palavra homem aqui, como diz aí na impressão do texto, no relato da criação em Gênesis 1 e 2, é Adão, que aparece depois com o nome próprio do primeiro homem. Essa palavra Adão é a junção de duas expressões: Adamá, que é terra, e Dan, que é sangue. Então, terra e sangue é o que significa Adão, e depois passou a ser o nome próprio para Adão. E na continuidade nós temos aquilo que vimos ontem: o ser humano foi criado macho e fêmea. Gênesis 1:27. Vamos ler de novo? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Amém? Amém. Então temos aqui duas informações. Primeiro, o homem foi criado por Deus, criacionismo. Segundo, o homem foi criado macho e fêmea. A
Posição da igreja contra a ideologia de gênero. Ninguém nasce apenas criança, todos nascem ou macho ou fêmea. Na continuidade, a declaração afirma: um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, e dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Bem, irmãos, um pouco menor do que os anjos significa de fato que, em relação aos seres criados, o homem tem algumas deficiências em relação aos seres angelicais. Por exemplo, mobilidade. Alguém aqui consegue voar? Alguns já tentaram, né? Mas não conseguem voar. Os anjos voam. Alguém consegue atravessar a parede nesse tempo? Não. Os anjos têm esta capacidade. Somos menor que os anjos, limitados no espaço, no tempo. E essa não é a única. Eu estou colocando essas para ficar melhor entendido. Mas são várias as outras. Eu lembro de uma história, por exemplo, quando os irmãos veem gravuras, quase sempre os anjos estão pintados com asas. Porque a ideia da asa vem do conceito de voar. Mas na verdade os anjos não têm asas. Quem tem asas são os querubins, lá do livro do profeta Isaías, que é uma classificação, uma hierarquia. Eu me lembro de uma história de que em determinada igreja, durante a noite, bandidos entraram dentro da igreja e estavam a furtar sistema de som, instrumentos musicais. E o pastor ouviu o barulho, acordou, morava próximo da igreja, acendeu a luz do templo, os bandidos se esconderam. E aí o pastor perguntou: tem alguém aí? Silêncio. Eu disse: quem está aí? Porque eu ouvi o barulho. Aí um dos bandidos falou assim: nós somos os anjos. E o pastor assim: então voa para eu ver. Aí ele respondeu: nós somos filhote. Ainda estamos sem asa. Porque essa é a crendice popular. Mas a Escritura diz que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. Há um outro detalhe que é importante: o ser humano, como os seres angelicais, todos foram criados por Deus. O único ser que é eterno é Deus, porque a palavra eterno significa aquele que era, que é e que será, né? O que foi, o que é e que vai continuar sendo. O que existiu sempre permanece existindo e vai continuar a existir. Agora eu pergunto aos irmãos: os homens sempre existiram? Não. Então os homens foram criados. Portanto, nós não somos eternos. O que nós recebemos de Deus é o direito de vida eterna. Mas nós não existimos desde sempre. Passamos a existir. Os seres angelicais existiram desde sempre? Não. Também foram criados. E aqui há um detalhe sobre a criação. No texto, bem, vamos continuar e eu volto nesse assunto daqui a pouco. O texto da declaração de fé vai tratar disso. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado tanto aos homens quanto aos anjos. O livre-arbítrio, os irmãos sabem, é o direito que Deus nos dá de escolher entre o bem e o mal. Temos o direito de escolher e também vamos assumir a responsabilidade de nossa escolha, bem ou mal. Os anjos têm esse direito também de escolha? Sim ou não?
Sim, os anjos podem também escolher. Livre-arbítrio Deus deu ao homem, Deus também deu aos anjos. Voltamos então ao texto. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda do homem, do Éden. Ou seja, o livre-arbítrio permanece. João 7,17, vamos ler? Se alguém Então, mais de uma vez, Israel teve a liberdade de escolha. Quando foi chamado por Deus, podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerada a coroa da criação. Vamos repetir isso, por favor. Nenhuma outra criatura foi feita como homem, que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem, e dele e Eva vem toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. Então, o homem é a obra-prima da criação, ou seja, é a maior e a melhor criatura que Deus fizera. Por que será isso? Porque o homem é a obra melhor. Bem, vamos começar lembrando o seguinte: Deus criou os céus, Deus criou a terra, do nada, trouxe à existência céus e terra. Deus também criou os seres angelicais, e a Bíblia diz que Deus dotou os seres angelicais de livre-arbítrio, e os seres angelicais foram criados antes do homem. E um dos seres angelicais que recebeu, na tradução da Bíblia no latim, a Septuaginta, a expressão Lúcifer, que é ser luminoso, que são identificações para o diabo ou Satanás, ele era, segundo as Escrituras, a obra-prima naquele primeiro estágio da criação. Ele era um ser perfeito, ele era um selo de medir. Mas a Bíblia diz também que por conta da perfeição, este ser se tornou soberbo e desejou ser igual a Deus. Lúcifer desejou ser igual a Deus, e desejou ser adorado como Deus, e ele convenceu uma terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus, e foi expulso então Lúcifer e a terça parte dos anjos para a terra. Agora, depois da expulsão de Lúcifer, é que Deus vai criar o homem. Ok? Agora preste bem atenção. Lúcifer queria ser igual a Deus, e agora Deus vai criar um novo ser. E esse novo ser, Deus diz assim: façamos, que é uma conotação da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem, disse Deus. E como o faremos? Disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Percebeu? Tudo quanto o diabo queria, ele queria ser semelhante a Deus, mas Deus decidiu fazer um novo ser, criar uma nova criatura, obra-prima das suas mãos, o homem feito à sua imagem e à sua semelhança. Isso é um privilégio, irmãos. Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, a obra-prima da criação. E eu pergunto à igreja: será que Lúcifer ficou com inveja do homem ou não? Ficou ou não? Ficou com inveja mortal. O diabo lhe odeia.
Não brinque com ele, não dê a ele oportunidade. O apóstolo Pedro disse que deveríamos tomar cuidado. Ele disse: vigiando em todo o tempo, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então lá no Éden, Deus colocou a obra criada, Adão. E os lembram que Deus criou então todas as coisas em 6 dias, descansou, e Deus chegou à seguinte conclusão: tudo está muito bom. Mas teve algo que Deus avaliou que não estava bom. Ele olhou para Adão sozinho do Éden e disse: isto não é bom. Não é bom que ele esteja só. Falhei uma adjutora, uma companheira. Meus irmãos conhecem a história bíblica. Deus vai criar a mulher, e Deus deu uma ordem a Adão e Eva do jardim: podem comer livremente de tudo, exceto da árvore que está no meio do jardim, ou do fruto da árvore. E olha só, meus irmãos, Satanás, Lúcifer, já tinha sido expulso dos céus. Ele está na terra. Ele tomou conhecimento desta ordem de Deus, e agora ele vai tentar a Eva, porque a Eva foi colocada como a adjutora, aquela que iria auxiliar o homem. Deus disse ao homem: domine sobre tudo, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todas as coisas que foram criadas. Deus deu o domínio para o homem. E Deus entendeu que não era bom para o homem fazer isto sozinho, precisava de alguém para lhe ajudar, e fez a mulher. A mulher é, portanto, uma espécie de auxiliadora, como diz o texto, adjutora, uma expressão que nós podemos contextualizar, por exemplo, como radar. A mulher é aquela pessoa que vai alertar o homem acerca dos perigos que se aproximam. Quer ver uma coisa, irmãos? A gente vai ler a constituição do corpo humano já, mas o corpo humano que Deus nos deu tem 5 sentidos. Isso aqui nós aprendemos lá na educação básica, né? Os que não dormiram na escola. Então vamos lembrar: capacidade de ver, chamada de visão. Capacidade de ouvir, capacidade de sentir, capacidade de cheirar, olfato, capacidade de sentir sabor, paladar. Visão, audição, olfato, paladar e tato. É do nosso corpo. Todos esses aspectos nos permitem entrar em comunicação com o mundo exterior. Eu escuto, eu vejo, eu sinto sabor, sinto cheiro, eu toco as coisas, me dá comunicação com o mundo exterior. E aí existe num conceito psicológico de que teríamos um 6º sentido, além dos 5 já citados. Mas esse 6º sentido, ele é chamado de intuição feminina, que são as mulheres que aprimoraram, porque elas foram criadas para ser adjutora. Então a mulher diz assim para o marido: cuidado, que esse fulano não é teu amigo não, ele vai te trair. O marido assim: tá doida, sabe nada, e aí quebra a cara lá adiante. Não é verdade? E Deus colocou a Eva com essa função. O diabo soube disso. E quem é que o diabo vai tentar? Justamente a Eva, porque era ela a responsável de não permitir a presença e a chegada do inimigo. E ele vai tentar Eva. E Paulo vai escrever isso na carta a Timóteo, dizendo: Adão não foi tentado, mas Eva sim. Eva foi tentada e caiu em transgressão. Adão não foi tentado.
Adão caiu mesmo, foi de otário. É verdade. Ele confiou na mulher. Não foi isso que o texto diz? Eva comeu do fruto, foi tentada, seduzida pela serpente, e ela disse para Adão: eu comi e não deu nada, pode comer também. Ele acreditou, comeu e ambos pecaram. E desde então, a criatura humana está sobre a maldição do pecado. E aí o interessante, como todos nós conhecemos, é o diálogo que Deus tem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, ou seja, no entardecer, Deus ia lá no Éden, conversava com Adão, com Eva. Olha que coisa maravilhosa, a comunhão, né, do ser criado com o seu Criador. Todos os dias Deus visitava Adão e Eva. Todos os dias Adão e Eva recebiam a visita de Deus. Mas quando pecaram, se esconderam. Porque esta é uma das primeiras consequências do pecado. É o temor. É o se esconder, é o fugir. Já percebeu quando tem alguém que lhe deve alguma coisa que se esconde de você? Troca de rua, atravessa a rua, dá a volta, sai lá pela frente se você está aqui, porque ele está devendo alguma coisa. Ou falou mal, está devendo dinheiro, ou qualquer outra coisa. E o diálogo então, Deus chega e pergunta: Adão, onde tu estás? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim, me escondi porque tive medo. Ele tivera medo de Deus antes? Não. O pecado tinha provocado isso. E Deus lhe disse: você porventura comeu da árvore, do fruto do jardim? E aí vem a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza, a nossa inclinação carnal de nunca admitir os erros que cometemos. Ele diz assim: primeiro, ele coloca a culpa na mulher, e em segundo lugar, ele coloca a culpa em Deus. Ele diz assim: a mulher que tu me deste. Ele diz assim, em outras palavras: eu estava aqui no Éden, sozinho, numa boa, o senhorinho inventou essa mulher que não pedi, ela comeu do fruto e me deu. E aí Deus pergunta a Eva, Eva joga para a serpente, e assim até o dia de hoje, né? O ser humano coloca a culpa sempre do seu fracasso no outro. Eu não venho à igreja por causa do pastor, eu não vou mais no coral por conta do regente, eu não vou mais no departamento por conta do líder, a culpa do meu fracasso é de fulano, a culpa é de Beltrano, e na verdade a culpa sempre é nossa. Isso chama-se livre-arbítrio. Deus deu a cada um de nós o direito de escolher. Eu posso ficar magoadinho, ou eu posso levantar a cabeça e mostrar que a minha vida espiritual está acima da média, ou ser um fraco. E a decisão é pessoal, é livre-arbítrio. Então, recapitulando para partir para o próximo ponto, nós vimos aqui nesta parte do preâmbulo que o homem foi criado por Deus, criacionismo. Segundo, Deus fez o homem macho e fêmea, portanto fazemos oposição à ideologia de gênero. Terceiro, somos menor do que os anjos, somos limitados no tempo e no espaço. Quarto, Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. E quinto, nós somos a obra-prima da criação, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Bem, amados, Deus estabeleceu um plano de salvação para resgatar, mas nós não vamos tratar disso. Tem um capítulo que vai tratar somente sobre a salvação, mas para deixar claro que Deus não deixou a sua obra-prima à mercê da perdição eterna. Deus estabeleceu lá no Éden já um plano de salvação. E como foi que ele nos constituiu? Veja aí, vamos ao subponto 1.
a constituição humana. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, que é o corpo. Então repita: uma física, corpo. 2 imateriais, alma e espírito. O exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Esta doutrina é chamada tricotomia. Repita: tricotomia. Então, irmãos, a tricotomia quer dizer que o homem é constituído de 3 partes, é um ser tripartido. Por quê? Porque as Escrituras dizem isso. Vamos ler o que diz a Escritura? Cristo é apresentado nas Escrituras com essas 3 características distintas e essenciais. Está em 1 Tessalonicenses 5:23, depois Hebreus 4:12. Vamos ler? Todo o vosso e penetra. Então veja qual que é a ordem. Primeiro é espírito, depois alma e por último corpo. Espírito, alma e corpo. Ser tricotômico. Por que isto está na declaração de fé? Porque existem igrejas, segmentos religiosos que não acreditam que nós temos um espírito. Acreditam que o ser humano é formado apenas do corpo e da alma, como por exemplo as testemunhas de Jeová. E como não há espírito na concepção dos testemunhos de Jeová, também não haverá castigo eterno, porque na ideia deles a alma morre e vai para o aniquilamento, deixa de existir. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina outra coisa, e é isso que nós vamos ver aqui na declaração de fé. Por enquanto ficamos com essa informação: ser tricotômico, porque somos formados de quê? Vamos repetir: espírito, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo, continuando, mostra o homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, o homem carnal e o homem espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamado de homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, que é composta de espírito e da alma. Então vamos recapitular isso. Primeiro, o ser humano tem uma parte exterior e outra interior. A parte exterior é constituída pelo corpo, que também pode ser chamado de carne. E a parte interior é chamada de homem interior, que é chamado de espírito e alma. A parte exterior, que é o corpo, é vulnerável e não eterno. Vai se desfazer, vai se desmanchar, vai voltar ao pó. E o homem interior, espírito e alma, são eternos, no sentido de que vão continuar a existir. Amém? Já voltamos a isso. Aqui é o conceito geral. Vamos ver então agora cada um deles: o corpo, o homem interior e o espírito humano. O corpo, que é a parte exterior. O corpo é o invólucro do espírito e da alma, é a parte física. O homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne, como criatura perecível. Vamos ler 1 Pedro 1,24.
Rejeitamos a ideia de ser um corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Então faremos uma pausa aqui, para entender essa questão do corpo, e por que a declaração de fé abomina a ideia de que o corpo é prisão. Quando na igreja primitiva, irmãos, surgiram algumas heresias. O gnosticismo era uma heresia, o docetismo era outra heresia, o ascetismo era outra heresia, e todas essas heresias estavam relacionadas ao corpo. Então as ideias eram o seguinte, duas ideias bem extremas. A primeira dizia assim: o corpo nada é, o corpo é a prisão da alma e do espírito, não tem valor nenhum. Portanto, se o corpo não vale nada, não presta para nada, o corpo também não precisa ser cuidado. Então, a ideia de alguns era de que eu podia fazer com o corpo o que eu quisesse: me prostituir, beber, embriagar-se e satisfazer todos os desejos do corpo. Glutonaria, bebedice, preguiça. E havia um outro extremo, que dizia: o corpo precisa ser cuidado, o corpo precisa ser venerado. E aí colocava o corpo num patamar além daquele que Deus havia determinado. Eles diziam, estes, que o corpo era todo pecaminoso. Então havia uma série de ritos. O Paulo vai dizer: não toque, não pegue, não faça. Ele vai questionar essa postura, que também era a área do judaísmo, do ritual judaico. Desse modo, então, havia na igreja dois extremos: alguns que eram adeptos do que o corpo era mau, e aí o corpo precisava ser castigado. Por causa disso, então, surgiram as penitências. As pessoas se chicoteavam, surravam a si mesmas, batiam no corpo, deitavam em cima de pregos, deitavam em cima de caco de vidro, porque o corpo tem que ser sacrificado. E nessa ideia, escute só, surgiu então o docetismo, que dizia que o corpo de Jesus era só aparente. Jesus, na verdade, não teve um corpo, segundo se ensinou pelo docetismo e também o gnosticismo, que era uma heresia. Eles disseram: o corpo é mau, e Jesus não ocupou esse corpo mau. O corpo de Jesus era só de aparência. E quando o apóstolo Paulo vai escrever a primeira epístola, aliás, desculpe, o apóstolo João, na primeira epístola que João escreve, ele vai combater esta heresia. Ele vai começar assim a sua epístola: o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, e o que as minhas mãos tocaram, é deste que eu falo, o Verbo vivo de Deus. Cristo não tinha corpo de fantasma, não tinha corpo aparente, ele era o Verbo encarnado. Por isso ele vai escrever também no Evangelho que leva o seu nome: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Amém? Havia uma razão para ele escrever aquilo: era o combate a aquelas heresias. E por isso a nossa declaração de fé traz esse enunciado: repudiamos, rejeitamos a ideia de que o corpo é prisão da alma, que o corpo é prisão do espírito, que o corpo é algo mau, insignificante. Até porque as escrituras ensinam o contrário. As escrituras dizem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? E o Espírito de Deus habita em nós. Por isso, a declaração de fé traz esta afirmação. Eu estou assim, irmão, sendo bem didático, explicando o porquê das afirmações da declaração de fé,
para que os irmãos compreendam que Deus teve misericórdia da comissão e recebemos a orientação do Espírito de Deus para deixar tudo bem claro, a fim de evitar o ensino de heresias ou de distorções doutrinárias no meio da igreja, em busca de uma unidade, de maneira que aquilo que é pregado aqui no Amapá também é pregado no Rio Grande do Sul. Amém? Louvado seja Deus por isso. O corpo é tão importante, veja aí na declaração, que Deus o ressuscitará. 1 Coríntios 15, 42, vamos ler? Assim também então o nosso corpo, irmãos, nos mantém em contato com o mundo exterior, ok? Já falamos isso. O meu corpo tem 5 sentidos. Com o meu corpo eu escuto, eu vejo, eu toco, eu sinto sabor, eu sinto cheiro. É com o corpo que eu me comunico com o mundo exterior. Com o corpo que eu me locomovo, que eu ando. É com o corpo que eu trabalho. É com as mãos, é com os pés que eu desenvolvo habilidades das mais diversas. É através do corpo. E o corpo é o invólucro da alma e do espírito, ou seja, o espírito e a alma habitam aqui, dentro deste corpo. Amém? Amém. E a Escritura diz que este corpo, que tem o meu espírito, que é o meu espírito humano, e que tem a minha alma, que é a minha alma humana, este corpo, quando eu recebo a Cristo Jesus como o Senhor da minha vida, este corpo passa também a ser morada do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 1. Ele vai chamar de selo da promessa. Aqui é bom fazer um parênteses, já que estamos num simpósio de declaração de fé. Por muito tempo em nossa igreja acreditou-se e divulgou-se que o selo da promessa era o batismo no Espírito Santo. Mas quando Paulo fala em selo da promessa, lá em Efésios, ele não está falando de batismo no Espírito Santo. Ele está falando de que o cristão, ao receber Cristo como Senhor da sua vida, no exato momento da conversão, o Espírito Santo passa a fazer morada naquela pessoa, e aquela pessoa passa a ser propriedade particular de Cristo. E é isso que Paulo chama de selo. O selo é um carimbo. Sabem os fazendeiros que criam gado, outro tipo de animais, e eles têm lá um selo, uma marca, em que identifica a propriedade daquele animal? Não mal comparando, nós temos uma marca, nós temos um selo. Quando o diabo olha para nós, ele vê em nós a marca do Espírito de Deus, propriedade de Cristo. E por isso a Escritura vai dizer: o maligno não lhe toca, é propriedade de Jesus. E quem recebe o Espírito Santo, Paulo escreveu lá aos Efésios, no capítulo 1, dizendo: o Espírito Santo habitando em nós é o penhor da nossa salvação. Quando nós contraímos um empréstimo, é muito comum que se exija o penhor de alguma coisa, ou um avalista, ou penhorar uma propriedade, por exemplo. O penhor é a garantia de que aquela dívida será paga. E Paulo disse: o Espírito Santo habitando em vós é garantia
de vossa salvação. Às vezes eu escuto alguns pregadores desavisados dizendo: ninguém pode ter certeza da salvação. Eu fico pensando, nunca leu Efésios, se leu não entendeu, porque Paulo disse: quem tem o Espírito Santo tem a garantia de que está salvo. Amém, amados? Então o nosso corpo se comunica com o mundo exterior, e quando recebemos a Cristo, o nosso corpo também recebe o Espírito Santo. Agora vamos ao segundo, o homem interior, que é o subponto 3. O homem interior, que é formado de espírito e de alma. Praticamente tudo que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Isso aqui é uma informação importante. Quando morre, o que acontece? O corpo vai para a sepultura, o pó volta ao pó, e o espírito e a alma não se separam. Espírito e alma são inseparáveis. Espírito e alma vão para a eternidade, ou para a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Ele. Essa é a afirmação bíblica. Continuando, às vezes o ser humano é tido como corpo e alma, outras vezes como corpo e espírito. Deus é revelado como espírito e alma. Esta interligação às vezes confunde os termos alma e espírito. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo opera por meio do espírito humano. Romanos 8,16, vamos ler? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o espírito humano se identifica com o Espírito Santo, mas nunca se diz isso com respeito à alma humana. Os irmãos já não tiveram essa experiência? Quantas vezes nós que viajamos pelo Brasil, ou mesmo sem viajar dentro da própria cidade, você encontra alguém no mercado, no banco, na rua, e você nunca viu este alguém, mas vocês estabelecem instantaneamente uma comunhão, como se se conhecessem há muito tempo, porque o Espírito de Deus que habita em ti, habita nele também. E aí há uma identificação. Amém, irmãos? Quantas vezes você já chegou também num lugar e encontrou pessoas e você sentiu um ambiente carregado, pesado, oprimido, porque o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, não compartilha com as trevas que habitam naquela pessoa. É isso que a declaração de fé está dizendo. Entre outras coisas, entre outros significados. Estou trazendo apenas uma parte, porque não é possível ver tudo. Bem, a Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma. Mateus 16, 26, vamos ler. Pois essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito, sempre da alma. Já ouviram várias vezes? Lembram como que acontece nos cultos evangelísticos? Os preletores, os pregadores perguntam: tem uma alma para Jesus? Não é isso? Ninguém pergunta: tem um espírito aí para Jesus? Pergunta se tem uma alma. Há alguma alma para Jesus? Quando a Bíblia registra a salvação, quando Pedro pregou lá no Pentecostes, o texto do livro de Atos vai dizer: e agregaram-se à igreja naquele dia quase 3.000 almas. Depois, quando Pedro e João, lá no templo, na Porta Formosa, usados por Deus, operam um milagre de cura daquele paralítico,
Naquele dia também agregaram-se à igreja quase 5.000 almas. Não espírito, alma. Grava isso, já já nós vamos entender o que é alma e o que é espírito. Qual é a diferença entre um e o outro? Por enquanto, a declaração está fazendo uma explicação conceitual e genérica. Mas já já nós vamos separar, desmembrar um do outro, entender o que significa cada um, qual é a função de cada uma dessas partes dentro de nós e qual é a preocupação que devemos ter com o espírito e com a alma. Continuando então, a Bíblia apresenta vários termos para identificar ou indicar a parte espiritual do ser humano. Além de alma e espírito, existem expressões como, repita, vontade, coração, rins. Lembra de Davi, principalmente no Salmo, dizendo: Senhor, esquadrinha os meus rins, esquadrinha o meu coração. É uma expressão metafórica para a alma. Está pedindo para esquadrinhar a alma, para esquadrinhar o interior. Então esse item, o homem interior, é só para dizer o seguinte: o homem interior é formado de espírito e de alma. E, por vezes, a Bíblia vai chamar a alma de vontade, de coração e de rins. E também está dizendo que o nosso espírito humano, ele, por meio do Espírito Santo, ou vice-versa, testifica que nós somos filhos de Deus. E a alma pode ser perdida. Nada se fala sobre o espírito, mas fala-se sobre a alma. A alma se perde. E nós vamos entender isso a partir de agora então. Eu não sei como é que está aí o tempo, pastor. Ok, então vamos ver o espírito humano. E depois vamos para o intervalo. Espírito humano. Ensinamos que o espírito, como parte integrante do ser humano, é distinto da alma, que às vezes é confundido com ela, porque os dois elementos são inseparáveis e de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão, quando este foi criado. Lembra lá do texto que a gente leu há pouco? Soprou Deus fôlego de vida. Então, e o homem passou a ser espírito vivificante. O espírito humano está em todos os seres humanos. O espírito está dentro do corpo. E agora, o que é muito importante para nós, é por meio dele que se adora a Deus. É por meio do espírito, que é a parte imaterial, que eu me comunico com Deus. Com o corpo, eu me comunico com o mundo exterior. Com o espírito, eu me comunico com o mundo espiritual. Continua. E é ele, o espírito, e que ele se torna o centro da devoção a Deus, quando passa a ser morada do Espírito Santo. Vamos ler Romanos 8,16 de novo? O mesmo Espírito o espírito humano provém do desejo de buscar as coisas espirituais. Então olhe para cá, por favor, a gente vai explicar e vai para o intervalo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai tratar disso, desta parte exterior e interior do homem. Ele vai dizer: nós, os cristãos, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nosso corpo, travamos uma batalha
diária. Por quê? Paulo diz: o corpo vai lutar contra o espírito, e o espírito vai lutar contra o corpo. Ora, o corpo é sinônimo de carne, então carne e espírito, corpo e espírito é a mesma coisa. Amém? Então Paulo diz: todos os dias de nossa vida teremos uma batalha constante, diária, permanente, da carne contra o espírito. Porque o espírito vai me inclinar para as coisas espirituais. O espírito vai me conduzir a buscar as coisas espirituais. O espírito vai me conduzir à adoração a Deus. E a carne vai me inclinar para o mundo exterior. A carne vai querer a satisfação dos seus desejos. E aí Paulo vai listar lá as obras da carne. Quais são? Primeiro ele começa com uma sentença da imoralidade sexual. Ele diz: as obras da carne são conhecidas, e elas são, 2 pontos. Ele começa: prostituição, adultério, fornicação, lascívia. E aí ele vai continuar. Aí vem idolatria. O que mais? Feitiçaria, bebedices, não dá carne. Glutonaria, carne. E sabe o que é mais da carne que Paulo chama? Porque nós às vezes ficamos impressionados com esses pecados que podem ser materializados. Pode ser materializar o adultério, a prostituição, a glutonaria, a bebedice, mas tem pecados que são internalizados. Pode ser assim: inveja, ciúmes. Você já viu alguém na igreja ser disciplinado porque tem inveja? É um pecado internalizado, mas é um pecado da carne. E ele diz mais: não só isso, heresias, brigas, dissensões, emulações, porfia, discórdia, desavença. E aí Paulo conclui dizendo assim: e coisas semelhantes a estas. Ele está dizendo, não encerrei a lista. A lista contém 17 itens de pecados da carne. E ele conclui com uma advertência muito grave. Ele diz assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quem é dominado pela carne, quem vive atendendo os desejos da carne, quem é oprimido pela carne, quem é manipulado por ela, disse Paulo, não herdará o reino de Deus. Porque a carne nos inclina a ter inimizade contra Deus. A carne nos inclina a afrontar Deus. E é o Espírito é que nos conduz à adoração, à comunhão com Deus. Quando nós voltarmos no intervalo, nós vamos descobrir que sabe qual é o verdadeiro motivo da briga ou do conflito entre carne e espírito? A alma. Espírito e carne lutam por causa da alma. E nós vamos ver isso depois do intervalo. Então, amados, fiquemos por hora com esses conceitos: espírito, alma e corpo. Ser tricotônico. Em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de, nessa abertura da segunda parte, de convidá-los para uma leitura bíblica no livro de Gênesis, por favor. Vamos fazer uma leitura.
Abra aí sua Bíblia, vamos aguardar que todos os irmãos peguem o exemplar das Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículos 21, e vai tratar sobre a alma dos animais. Capítulo 1, versículo 21 diz assim: E Deus criou as grandes baleias e todo réptil e alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Agora o verso de número 24: E disse Deus: Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras. E agora o verso 25: E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Todos aqui foram feitos como alma vivente. Então, agora nós vamos tratar na declaração de fé sobre a alma humana. O texto que nós lemos foi sobre a alma, os animais. Agora vamos à alma humana. A alma humana tem diferença de alma dos animais. Então veja aí na declaração de fé. A palavra alma tem vários significados na Bíblia, a saber, o próprio indivíduo, eu mesmo. Aí a Bíblia vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:4. A pessoa e a vida. Então agora vamos aos conceitos. A alma, repita, a alma é a sede, o apetite físico, das emoções, dos desejos, tanto bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. Agora acompanhe essa leitura. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. Então é isso que nós precisamos entender agora. Veja só. O que é a alma então? A alma são todas as vontades que eu tenho. Vontade, todas. Aqui está no texto: a sede, o apetite físico, os sentimentos, as emoções, a alegria, a tristeza, o desânimo, tudo é a alma. A alma é o centro das vontades, é o centro das emoções. Então a minha alma é de fato quem vai tomar inclinação. Por exemplo, se minha alma se inclinar para a alimentação e eu não controlar o desejo da minha alma, eu vou entrar no pecado da carne chamado glutonaria. Amém? Ainda bem que crente nunca comete esse pecado, né? Come pouquinho, regrado, sempre tranquilo, né? Não é verdade, irmãos? Então veja só, a alma é o centro das emoções, a sede dos meus sentimentos. Por isso Paulo disse assim: espírito luta contra a carne
fazer o que não convém, porque a minha alma é que está sendo disputada. Se a minha alma se inclinar para as coisas do Espírito, a Bíblia diz que eu sou espiritual. Se a minha alma se inclinar para as coisas da carne, a Bíblia diz que eu sou carnal. Amém, irmãos? Então, por isso a batalha. O Espírito quer a atenção da alma, a carne quer a atenção da alma. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim: a alma que pecar, essa morrerá. Porque a alma é quem vai ser a responsável de decidir qual será a minha conduta aqui, espiritual ou carnal. Lembram, por exemplo, daquele homem rico que construiu, aliás, que primeiro plantou e colheu bastante, e ele disse: o que farei com tanta colheita? Eu não tenho nem onde guardar. E ele disse: eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir outros ainda maiores. E depois ele fez isso tudo, ele olhou para tudo que tinha conquistado e disse: alma, agora tu tens em depósito bens para muitos anos, para muito tempo. E olha as três coisas que ele disse que a alma dele ia fazer. A alma agora come, bebe e folga. Perceberam? É a alma que se inclina. No caso, a alma dele se inclinou só para as coisas da carne. Ele disse: alma, agora tu tens muita coisa, come, bebe e folga. E Deus falou para ele: louco, esta mesma noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para que será? O problema deste homem rico não estava no fato dele ter conquistado, ter prosperado. Estava no fato de que depositava toda a razão de viver da sua alma nos bens materiais. E Deus condenou a postura dele. E eu pergunto aos irmãos aqui nesta noite: qual está a situação da nossa alma? A nossa alma se inclina às coisas do Espírito, ou a nossa alma se inclina às coisas da carne? Não é verdade que corremos de um lado para outro de modo desenfreado para satisfazer os desejos de nossa alma, que está sob o controle de nossa carne? Comer, beber, folgar, vestir, ter, possuir, conquistar. A teologia da prosperidade está aí como prova disso, sendo pregada em nossos púlpitos, ocupando o lugar da verdadeira mensagem, porque se prepara o povo para satisfazer os desejos da alma sob o controle da carne. E Paulo vai fazer então a contrapartida. Ele diz: tem aqueles que se inclinam para a carne, tem a alma que está dominada pela carne, mas tem a alma controlada pelo Espírito. E ele vai dizer assim: o fruto do Espírito é identificado na alma. E o fruto do Espírito vai dizer: é amor, é alegria, é fé, é esperança, é bondade, é longanimidade, é benignidade, paciência. E ele vai encerrar dizendo: é domínio próprio, autocontrole. Porque o fruto do Espírito, irmãos, ele demonstra qual é a inclinação da minha alma. E o fruto do Espírito se identifica com o caráter do cristão. Nós somos pentecostais, e graças a Deus por isso. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos que Deus opera, que Deus fala, que Deus cura. Esse é o slogan do assembleanismo pentecostal: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Mas podemos, amados, correr o risco de não entender que a nossa alma precisa ser controlada pelo Espírito, produzindo fruto.
porque os dons espirituais, eles são capacitações dadas por Deus para o exercício do ministério. Que maravilha ser batizado com o Espírito Santo, falar línguas estranhas. Que maravilha ser usado por Deus na profecia, nos dons de curar e nas interpretações das variedades de línguas e tudo mais. Mas escute só: dons espirituais e batismo no Espírito Santo não salvam ninguém. Falar línguas estranhas não assegura a entrada aos céus. Desempenhar dons espirituais também não. O que identifica o verdadeiro cristão salvo é o fruto do Espírito. Foi Cristo quem disse. Ele disse: olha, a árvore se conhece pelos dons espirituais que tem. Se prega, se canta, se fala línguas estranhas, se profetiza, se cura e se repreende demônios. Foi isso que Cristo falou? Ele disse: o fruto, a árvore se conhece pelo fruto. Quem tem o Espírito de Deus, quem é controlado pelo Espírito de Deus, a sua alma se inclina às coisas espirituais, e este crente tem o nome escrito no livro da vida, e ele evidencia pela sua conduta e o seu caráter cristão na ética e na moral. Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. E nós nos auto-enganamos muitas vezes pensando: se eu estou falando línguas estranhas é porque eu estou de bem com Deus. Se eu estou expulsando os demônios é porque Deus se agrada da minha conduta. E essa é a ideia de muita gente. Fulano é homem de Deus, ciclano é mulher de Deus, porque profetiza, porque expulsa demônio. Mas olha só o que Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele disse: naquele dia muita gente vai se apresentar e dizer: em teu nome falei línguas estranhas, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome operei milagres, sinais, prodígios, fiz muitas maravilhas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês viveram e praticaram a iniquidade. Amados, a nossa alma precisa se inclinar para as coisas espirituais. Eu tenho que falar línguas estranhas, sim. Eu tenho que desempenhar os dons espirituais, sim. Mas eu preciso produzir o fruto do Espírito na minha vida. E eu consigo fazê-lo de mim mesmo? Não. Eu preciso do Espírito Santo de Deus habitando na plenitude na minha vida. Por isso Paulo vai dizer lá aos Gálatas: se fores guiados pelo Espírito, não andareis mais segundo a carne. Então não tem mais glutonaria, não tem mais bebedice, não tem mais inveja, não tem mais ciúme, não tem mais dissensão, não tem mais maledicência, não tem mais rebeldia, não tem mais fofoca, não tem mais imoralidade sexual, não tem mais nenhum tipo de domínio sobre a minha carne, porque sou controlado pelo Espírito. Paulo escreveu sobre isso, e eu tenho preocupação, irmãos. Estamos tratando, está dentro do tema. Nós temos, com a nossa mensagem, o ensino bíblico, levar a igreja a ser madura, e a formação do caráter cristão em nossas vidas. Porque muitas vezes, em alguns eventos, os pregadores, para manter a agenda aberta, para agradar as multidões, para receber uma boa oferta, se transformaram em manipuladores de auditório. E aí fica aquela zoada do culto: receba, receba, tome posse, levanta a mão, diga A, levanta o dedo, diga B, vira de costas, diga Y, e fica preenchendo o espaço que era para a palavra de Deus com palavras de ordem.
E aí acontece um reteté no meio da igreja, a igreja pula, a igreja chora, a igreja grita, e quando termina o evento, nada de diferente, de fato e de verdade aconteceu, porque os crentes vão embora com a mesma vidinha medíocre espiritual de antes. Quem mentia continua a mentir, quem adulterava permanece adulterando, quem não entregava dízimo continua sonegando a contribuição da casa do Senhor, quem falava mal da igreja do pastor, da família do pastor, continua na mesma prática, porque o que houve naquele culto foi histeria coletiva, emoção da alma, e não foi ação do Espírito, porque Paulo disse que quando há ação do Espírito, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. Aleluia! Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós precisamos retomar os nossos cultos, pregar a palavra, e é a palavra de Deus quem liberta. Bem, minha alma, portanto, é ela que se inclina ou para a carne ou para o Espírito, e eu posso decidir buscar a Deus e rogar ao Senhor para que seja conduzido pelo seu Espírito, ou posso decidir pelo livre-arbítrio que Deus me deu, ser um crente carnal. E olha, irmãos, é lamentável como temos crentes carnais na igreja. Só uma historinha aqui rápida. Um pastor tinha na igreja um problema sério. Tinha uma irmã que praticava o pecado da maledicência. A palavra maledicência na Bíblia é uma expressão bem bonita para um termo mais vulgar, que é fofoca. A fofoqueira da igreja. A irmã tinha curso, tinha estudado fofoca, tinha graduação, mestrado, doutorado. Ela era especialista. Mas o fofoqueiro, irmãos, além dele ser falso, ele também é covarde. Porque o fofoqueiro, ele não fala na frente, fala pelas costas, e depois, quando é interpelado, ele nega. Minha boca é um túmulo. Eu nem saio de casa, nem falo com ninguém. E essa irmã era o centro. Qualquer confusão na igreja, estava lá ela. E o pastor disse: olha, essa semana no culto de doutrina eu vou ter que falar sobre a fofoca. E ele fez um estudo maravilhoso e deixou bem claro que por A mais B, os fofoqueiros vão arder no fogo do inferno, né? A língua dos fofoqueiros vai queimar nas chamas. E quando terminou o culto, ele pediu para alguém impetrar a bênção apostólica, foi lá na porta para cumprimentar os irmãos, e lá vem a irmã. Ele disse: irmão, o que a senhora achou da palavra de hoje? Pastor, essa palavra veio do céu, do coração de Deus. Eu só lamentei que a irmã fulano de tal faltou, porque precisava ouvir. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada, porque ela tinha decidido que a alma dela se inclinaria para cá. E há muitas pessoas assim no culto. Resiste à voz do Espírito de Deus e mantém a sua alma inclinada à carne. Quão maravilhoso é quando nós estamos no culto e Deus fala aos nossos corações, e nós recebemos a palavra. Tem dois modelos de cristão, ou duas ferramentas que os crentes trazem à igreja. O problema, irmãos, de quem dá aula como eu, e pegar o microfone é isso, ele não consegue parar. Mas eu vou terminar e voltamos para o tempo. Tem aquele irmão que vem para a igreja com a enxada. Quem aqui já usou enxada na vida? Aí, geração mais antiga, né? Os novatos têm que mostrar a foto, enxada, né? Não sabe o que é enxada. Mas a enxada, quando você usa ela na terra, você normalmente vai puxar a terra, ou a areia, ou seja, qual material você está usando. Por exemplo, na lavoura, você vai puxando a terra com os pés, não é verdade? Então tem o crente que vem com a enxada no culto. A palavra é ministrada e diz assim: é para mim, Jesus, eu recebo, fala comigo, Jesus.
E tem o crente que traz a pá. A pá joga a terra para o lado. Essa é para o irmão. Às vezes eu estou pregando, eu vejo o marido cutucar a esposa. É pra ti, essa palavra é para você. Você veio de a pá ou veio de enxada hoje? Aleluia. Vamos continuar. Voltamos então ao texto. A alma comunica com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre, através dos órgãos sensoriais, que já aqui citamos. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é, repita, uma substância incorpórea e invisível, inseparável do Espírito. Então isso é importante, irmãos. Eu vou repetir. A alma é uma substância incorpórea, ou seja, está dentro do ser humano, é invisível, ninguém pode ver, e está inseparável do Espírito. Quando morre o ser humano, espírito e alma vão para o mesmo lugar. Aí alguns questionam lá o texto de Eclesiastes, que diz assim: antes que o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra, não é isso? Aí se pergunta, mas o espírito não volta para Deus? Sim, porque ali em Eclesiastes, espírito está no sentido de vida. Ora, quando o espírito sai, a pessoa morre. Lembra lá do texto de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus soprou nele o fôlego da vida? Quando Deus soprou no homem o fôlego da vida, Deus soprou nele o espírito. Então todo espírito volta para Deus, todo, do pecador e do não pecador. Só que significa que a vida que foi Deus quem deu, volta para as mãos dele. E todo espírito que volta para Deus fica sempre ligado e nunca se separa da sua alma. Volta para Deus e Deus opera o julgamento. A alma que morreu salva vai junto com o seu espírito para a vida eterna. A alma que morreu perdida vai junto com o seu espírito para a condenação eterna, porque a palavra e o juízo é de Deus. Vou levantar só um exemplo para ficar claro. Quando havia em Jerusalém, na Judéia, um mendigo chamado Lázaro e um homem rico. A Bíblia diz assim: Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, foi sepultado. E lá no lugar dos mortos havia uma separação entre o lugar em que estava Lázaro e o lugar em que estava o rico. E lá eles tinham consciência de que estavam mortos, e lá eles tinham consciência do que havia acontecido e do que tinha ficado para trás, em especial da parte do rico. E espírito e alma do rico estão no inferno, e espírito e alma de Lázaro estão no paraíso. Espírito e alma deles não se separaram. Ambos voltaram para Deus, porque é Deus quem dá o espírito, ou não é Deus? Deus é quem dá o espírito, e o espírito é vida. E quando se morre, a vida e o espírito voltam para Deus, mas eles não se separam. Espírito e alma são inseparáveis. Quem morre perdido vai para o espírito e alma para a perdição, quem morre salvo vai para o espírito e alma para a salvação. É claro que existem outros detalhes escatológicos que não vamos poder tratar aqui, do momento em que todos irão em definitivo para a vida eterna e em definitivo para a condenação eterna, mas não temos tempo para tratar isso, mas é bom que fique claro. Voltemos aqui então ao texto. É inseparável, embora distinto dele, formado por Deus, dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física.
Vamos ler Apocalipse 6, 9 e 10. O espírito permanece consciente depois da morte física, alma e espírito. Vamos ler. Vi debaixo do altar as almas Então, irmãos, recapitulando para passar para o próximo ponto. O nosso corpo, ele mantém a comunicação com o mundo exterior. O nosso corpo é a parte material da constituição humana. Nos comunicamos com o mundo exterior com os sentidos, visão, audição, olfato, tato, etc., que já colocamos aqui. A nossa parte interior, a nossa parte imaterial, é formada por espírito e alma. O espírito nos coloca em comunicação com Deus. Com o espírito eu tenho contato com o mundo espiritual. A alma é parte incorpórea, é parte invisível, que não se separa do espírito, mas a alma é a sede das vontades, a sede dos desejos, a sede dos sentimentos, a sede do intelecto. É a minha alma que se inclina ou para cumprir os desejos da carne, ou para cumprir os desejos do espírito. Por isso Paulo disse: há uma batalha travada entre o espírito e a carne, para que não façam o que queiram, ou seja, a vontade da alma. Se minha alma se inclina ao espírito, sou espiritual. Se minha alma se inclina à carne, sou carnal. Quando esse meu corpo vier a falecer, então ele vai voltar ao pó. O espírito vai voltar a Deus, atrelado com minha alma, e Deus vai designar qual será o meu destino: se morrer perdido ou se morrer salvo. Amém? Amém. Espero que tenha ficado isso bem claro. O fôlego da vida dos animais é o subponto 6. Os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie, a leitura que fizemos antes. Mas o ser humano foi criado, olha a diferença, foi criado vamos ler? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho, fêmea, os criou. Então, a natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais e também as plantas, sendo que a nossa estrutura física é mais complexa. Essa diferença é, portanto, de grau. As escrituras chamam de alma vivente tanto o ser humano como os animais. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. O termo sangue é às vezes usado para designar a vida dos animais. Assim como nem toda carne é uma mesma carne, da mesma forma nem toda alma é uma mesma alma, pois Deus soprou nos narizes de Adão o fôlego de vida. Então, concluindo, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. Vou repetir, repita comigo. A alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. Então a alma do ser humano é uma alma incorpórea, invisível, e ela é imaterial, ela permanece, ela vai continuar a existir, ou perdida ou salva. E a alma dos animais? Veja o que diz o texto: a alma dos animais irracionais é extinta na morte deles. Mas não é isso que acontece com os seres humanos. A declaração do livro de Eclesiastes, capítulo 3, 19 a 21, não faz menção da palavra alma, o que revela a morte física comum,
tanto aos humanos como os animais irracionais. Ou seja, morre o animal irracional, morre o ser humano. Ambos os corpos, do homem e dos animais, voltam ao pó. Mas espírito e alma dos homens são inseparáveis, como já explicado. E a alma humana foi dada por Deus, foi soprada por Deus pelo Espírito que veio direto de Deus. E a alma dos animais, ela é extinta assim que o animal morre. Por isso não há salvação para animais. Tem pessoas que acreditam que os animais vão ser salvos também, principalmente crianças, né? Já viu oração de criança? Mas biblicamente não. Animais são seres irracionais e não há para eles nenhum projeto de salvação. Os animais poderão perpetuar na nova terra, nos novos céus? Sim, mas isso não significa dizer que eles têm alma que precisa ser salva. Quem tem alma que precisa ser salva é o ser humano. Amém? Deus assim nos fez, irmãos, diferentes dos animais. E na própria Constituição, homem e mulher, Deus também nos fez diferentes, macho e fêmea. Existe inclusive em contos de casais, né, algumas expressões para falar sobre isso, que quando Deus fez o homem, Adão, Deus o fez do barro. Por isso o homem é tão vil, tão fraco. E a mulher Deus fez do osso, da costela. Ela é mais forte um pouco. Sabiam que essa brincadeira tem conotação científica? Que existem estudos que provam que a mulher tem maior resistência à dor, porque a estrutura da mulher possui um percentual, por exemplo, de gordura muito superior ao do homem, que faz ela bem resistente à dor. Então uma mulher, por exemplo, via de regra, né, porque tem exceção, quando ela chega a deitar por estar doente, é porque a situação é crítica. Agora você já viu o homem doente? Homem doente não vale nada. Eu faço um trabalho de capelania em Brasília, e eu fui visitar o pronto-socorro, e tinha um homem deitado no colo da esposa, e ele estava num gemido, assim, sabe, nas ânsias da morte. E eu me preocupei, e fui até o casal, e perguntei a ela, o que ele tem? Ela fez assim com os ombros, está resfriado. Parecia que ia morrer. Mas existem coisas que Deus nos fez de um modo diferente. Sabia, por exemplo, que quando a mulher dorme, o cérebro da mulher permanece cerca de 70% a 90% ativo. Ela dorme, e Deus fez a mulher assim por conta da maternidade, para que durante a noite, na madrugada, ela pudesse ouvir o choro da prole, ela poder cuidar dos filhos. Então, e Deus não tirou isso da mulher. Então a mulher durante a noite é comum acordar o marido assim, você ouviu? Ela escuta tudo, barulho lá, o carro parou na rua, o gato pulou um muro, né? E o marido, via de regra, deita e dorme igual pedra, não vê nada, via de regra. Tem exceções, não é verdade? Aí a mulher acorda, ele acorda assim, meio dormindo, assim, que foi barulho assim, aonde? Barulho, que? Não tem nada, deixa eu dormir. Não é verdade? Existe inclusive, irmãos, um estudo, eu saio um pouquinho, mas já volto aqui, nós vamos encerrar. Mas ele está falando da constituição do homem, né? Macho e fêmea. Não está tão fora da declaração, mas não está escrito isso na declaração, porque não foi objeto. Por exemplo, quando lá na idade primitiva, o homem desenvolveu duas capacidades, que é a visão
a visão de longa distância. Então o homem ia para a mata, por exemplo, para caçar, e ele precisava ficar com os olhos numa única direção, observando o movimento da caça, para não perdê-la de vista, e também ficava em total e absoluto silêncio. Quando ia pescar, o mesmo procedimento, de olho na linha do anzol e silêncio total. Então o homem desenvolveu essa visão de longo alcance. Ele todo dia saía de casa para caçar num lugar diferente, então ele aprendeu a se orientar, ele nunca se perdia para voltar para casa. A mulher não, a mulher ficava em casa o dia todo cuidando da prole, dos meninos, das escravas, dos serviços, e a mulher desenvolveu a visão periférica, ela enxerga tudo à volta, que ela está morando perto da mata, ali tem cobra, tem tigre, tem leão, ela tem que cuidar da família, né? E a mulher tem essa visão, ela enxerga até por trás da nuca, né? E o homem não, ele tem essa dificuldade. Então o homem abre a geladeira assim: amor, cadê a margarina? Está aí. Não está, eu procurei. E a margarina está lá, só que ele não vê. Aí ela disse: espera aí que eu vou te esfregar lá na cara. Não é verdade? É porque ele desenvolveu essa visão. A mulher não tem a visão periférica. Às vezes a minha esposa comenta assim: amor, você viu que linda a bolsa daquela irmã? Eu não vi nem a irmã. Que dirá a bolsa? Porque as mulheres são diferentes. E isso é para se complementar um ao outro. Não é para ser motivo de discórdia ou de desavença. Aí o homem ficava em silêncio o dia inteiro. Quando ele chegava à noite em casa, ele ainda preparava a caça, fazia o fogo, ele ficava em volta da fogueira ali, em silêncio de novo. A mulher não, o dia inteiro: sai daí, menino, vai cair, vai se matar, vai se quebrar, faça isso, faça o dia inteiro falando. Então as mulheres falam hoje em média de 6.000 a 8.000 palavras diariamente. O homem fica nas 4.000, que fala muito. Já viu conversa de homem e mulher? Por exemplo, eu vou chegar agora no hotel, vou ligar para minha esposa, de costume, uma pena que ela não pôde vir. Quem sabe numa próxima oportunidade ela venha comigo. Ela não pôde vir porque minha sogra estava doente, eu estava acompanhando a minha sogra, estava hospitalizada. Então eu digo para minha esposa, ela me pergunta assim: como é que foi aí? Aí o homem responde com bom motivo assim: foi uma benção. Ela responde. Aí eu pergunto: e aí? Assim, olha aqui, você lembra daquela família tal? 40 minutos de relatório. Não é verdade isso? Tem exceção, sempre vou frisar isso, porque existem as que saem fora do prumo, né? Mas Deus nos fez assim, homem e mulher, macho e fêmea, com funções diferentes dentro do relacionamento conjugal. E só uma última coisa para ir para o 7º ponto. Os homens têm, por conta disso, dessa herança lá dos primórdios, ainda a necessidade de chegar em casa e ficar em volta da fogueira. Ele não tem fogueira, mas hoje ele tem um jornal, uma revista, ou tem agora a internet, né? E fica ali em silêncio. Aí, só que a esposa precisa de atenção, porque ela precisa conversar. E aí quase sempre o homem treme quando chega em casa. A mulher diz assim: amor, precisamos conversar. Assim, peraí, o que foi que houve? Aí ela diz assim: bom, podemos conversar agora? Sim, vamos conversar agora. Então senta. Não sei por que não consegue conversar em pé. Senta, aí você puxa a cadeira e senta. Daí ela olha para você e diz assim: você não tem nada para me dizer? Espera aí, mas não era você que me chamou para a conversa? É porque alguma coisa está errada e você não viu. Quase sempre o homem não vê, não percebe. Aí a esposa para e diz assim: daí, amor, o que você achou? Daí você fica olhando: eu achei o que, meu Deus? O que é que está diferente? É sapato novo? É bolsa nova? Penteado novo? É o vestido? O que é?
E não adianta querer adivinhar, porque descobre logo que você está perdido. Bem, amados, vamos sair disso, que isso é um outro tema. Vamos ao item 7. Os dois destinos. E aí encerramos. Ensinamos que na morte física do ser humano, alma e espírito são separados do corpo. Alma e espírito não se separam de si mesmos, mas são separados do corpo. E que os cristãos que participaram ou partiram desse mundo são chamados de espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 23, e os demais de espíritos em prisão, 1 Pedro 3,19. Ou seja, o espírito dos justos aperfeiçoados que morrem salvos, e os perdidos espíritos de prisão. Mas esses espíritos, escute só, não ficam vagando no espaço e nem se comunicam com os vivos. Rejeitamos a crença da comunicação dos mortos com os vivos e a doutrina da reencarnação. Porque Hebreus 9, 27 diz o quê? Aos homens e o Salmo 78, verso 39 diz: porque se lembrou de quem era a carne, um vento que passa e não volta. Assim, morte significa separação. Há apenas dois destinos para os seres humanos: o céu ou o inferno. Então olha para cá, irmãos, por favor. A mensagem bíblica, cristocêntrica, teológica, doutrinária, precisa ser pregada de volta em nossos púlpitos. Há apenas dois caminhos e há apenas dois destinos: ou os céus ou o inferno. Cristo disse: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. E larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E aí Jesus vai dizer assim: porfiai, pois, por entrar pela porta estreita. Sabe o que significa porfiar? Insistir. Mais do que insistir, teimar. Seja teimoso. Caia, mas levante. Caia e não fique prostrado. Erre, mas conserte. Peque, mas peça perdão. Insista, teime em entrar pela porta estreita, porque é o único caminho que conduz à vida. E nós não recebemos de Deus nenhuma autorização, nem para estreitar mais a porta do que já é, e nem para largar ela um pouquinho, para facilitar a vida de quem quer que seja. Amém? A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho tal qual ele foi revelado ao seu povo. E por fim, irmãos, a Bíblia diz, e está aqui declarado na nossa confissão de fé: Deus tem um lugar preparado para os salvos na sua morte, que é identificado de diversas maneiras. Vamos ver? Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, nossa habitação que é do céu. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, 8. E estar com Cristo, Filipenses 1, 23. Os mártires da grande tribulação aparecem debaixo do altar de Deus no céu. Aleluia. Há um lugar preparado naquele grande derradeiro dia. Encerramos com isso. O Senhor vai separar à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Os bodes que andaram com Cristo, frequentaram a igreja, conheceram a verdade,
mas não a obedeceram. Aqueles que permitiram que a sua alma fosse controlada pela carne e viveram satisfazendo as obras da carne, a estes o destino será no lago de fogo e enxofre, e a segunda morte, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Mas aqueles que inclinaram a sua alma para a vontade do Espírito e viveram de acordo com a palavra, insistiram, teimaram em se manter no caminho apertado, por vezes pecaram, falharam, caíram, se machucaram, mas se levantaram e continuaram, e perseveraram, e foram até o fim. A esse o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrimas, porque o Senhor será o nosso refúgio permanentemente. Que o Senhor nos abençoe. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e a nossa alma anseia para voltar e estar com Ele para todo sempre. Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.